Olá pessoas, bem-vindos ao início dessa série de vídeos de introdução ao desenvolvimento com OpenGL. Eu estou começando essa série de vídeos porque ainda hoje, quando eu procuro material de OpenGL na internet, ainda encontro muita coisa defasada, algumas coisas erradas e a esmagadora maioria do material em inglês. Então essa série é a minha humilde contribuição para difundir o conteúdo mais confiável, mais atual e em português. Essa não é uma série de vídeos onde eu vou ensinar a programar um jogo, onde eu vou programar um gênero de jogo especificamente, um shooter ou um platformer ou alguma coisa assim. Ao invés disso, a proposta é cobrir conceitos principais de programação com OpenGL que podem ser aplicados para desenvolver qualquer tipo de aplicação gráfica, inclusive jogos. Só um lembrete antes da gente começar, eu já deixo avisado que qualquer dúvida ao longo desse ou dos próximos vídeos, por favor, comenta aqui pelo YouTube, ou me envia um e-mail, ou fala pelo Twitter. Meus contatos estão na descrição do vídeo e também na descrição do canal. Vai ser um prazer ler as críticas, comentários e sugestões de todo mundo, tá bom? Para falar sobre o OpenGL, sobre o que o OpenGL é, acho que primeiro eu preciso dizer o que ele não é. OpenGL não é uma biblioteca, um framework ou uma engine para fazer jogos especificamente. Ele não é um sistema de janelas. Você não vai usar o OpenGL para criar botões, janelas, caixas de texto e coisas similares. OpenGL faz uma e somente uma coisa: gráficos 3D. O que ele faz de fato é permitir que o seu programa se comunique com a GPU para gerar imagens. Isso porque o que um jogo faz, grosseiramente falando, é gerar continuamente imagens e apresentá-las na tela para você. Essas imagens precisam ser geradas e apresentadas a uma taxa constante e rápida o suficiente para que a gente não perceba que isso está acontecendo. No geral, isso fica entre 30 e 60 vezes por segundo. Né? São 30 a 60 frames por segundo. Quando as aplicações gráficas e principalmente os jogos começaram a demandar mais processamento gráfico, ficou inviável gerar essas imagens diretamente na CPU. E isso naturalmente impulsionou o desenvolvimento de placas de vídeo mais poderosas. Apesar do progresso, isso trouxe o inconveniente de que muitas vezes se tornou necessário escrever código específico para a placa de vídeo. E com tantos modelos e fabricantes por aí, a coisa saiu do controle. Entre outras iniciativas, OpenGL nasceu para formalizar uma interface única de comunicação entre as aplicações e a GPU, independente do modelo e do sistema operacional. E nesse vídeo, a gente vai começar preparando o ambiente de desenvolvimento com as ferramentas, bibliotecas e configurações que vamos precisar ao longo da série. Eu estou usando o Windows 7 com Visual Studio 2013. Vou usar C++. Se você não conhece bem C++, não se preocupe. O importante é que conheça pelo menos alguma linguagem orientada a objetos. Você não precisa ser um exímio programador. Se você souber C, já ajuda bastante. E independente de qualquer coisa, eu vou explicando passo a passo todo o código que a gente for produzindo, e não só o que cada função OpenGL está fazendo, mas também como ela está fazendo. Então vamos começar. O que a gente vai fazer agora é começar a configurar o projeto para poder trabalhar com o OpenGL. A gente vai fazer uma coisa bastante simples. A gente vai criar uma solução, chamar de projeto. Embaixo dessa solução eu vou criar uma pasta chamada dep, que é de todas as dependências do projeto. E dentro de dep eu vou botar duas outras pastas, uma para uma biblioteca chamada glfw e outra para uma biblioteca chamada glue.
O GLFW a gente vai usar porque, como o OpenGL se limita a fazer a comunicação entre a aplicação e o hardware de vídeo, não existe nenhum mecanismo nativo da API para a gente criar uma janela. E a gente precisa renderizar as nossas imagens, seja lá o que for, em algum lugar. Eu poderia usar a própria API nativa do Windows para isso, mas aí seria muito específico para Windows. A vantagem de eu usar o GLFW é que o mesmo código que eu compilo aqui, eu compilo no Mac, eu compilo no Linux e eu compilo no Windows. Então oferece uma solução um pouco mais robusta. E a segunda biblioteca, que é a Glue, a gente precisa usar ela porque a cada versão do OpenGL novas funcionalidades foram sendo adicionadas e depois da revisão 3, muita coisa foi marcada como obsoleto. E como eu falei no início do vídeo, muito material na internet ainda está cobrindo essas funcionalidades obsoletas. Quando você cria uma aplicação OpenGL, você precisa decidir qual versão você vai usar. Se você vai usar 2.0, 3.0, 4.0. E uma vez que você decida isso, você vai ter acesso somente às funcionalidades daquela versão. A gente quer usar a menor versão que não contenha funcionalidades obsoletas. Eu estou pretendendo ficar com a 3.2. Então, o papel dessa glue vai ser identificar em tempo de execução quais são as funcionalidades suportadas pelo nosso sistema e expor esses métodos, essas funcionalidades para o nosso código, gente. Então vamos lá. Vamos baixar todas as bibliotecas que a gente precisa. Aliás, antes de criar o projeto, né? File New Project. Visual C++, tá? Win32 Project. Console Application. Vou chamar de OpenGL Tutorial. Vou salvar nesse caminho aqui. Console Application. Não quero nada disso, quero um projeto vazio. Enquanto ele cria, baixar o glfw, glfw.org, tem direto o atalho para o download, e o que a gente quer são precompiled binaries. Ao invés de pegar direto do código-fonte, ter que compilar e gerar as libs, a gente já pega as libs direto. Vou pegar para 32 bits. O pacote é bem pequeno, baixa rapidinho. Ok? E enquanto isso, baixar o Glue. glue.sourceforge.net. Já deixa aqui o link para os binários de 32 bits do Windows. Source binary. Que também é bem rapidinho. Baixa num instante. Ok, eu vou pegar esses dois arquivos que a gente acabou de baixar. Tutorial, OpenGL tutorial. Esse é o caminho da solução. Como eu tinha falado antes, eu vou fazer essa estrutura. Uma pasta de dependências e uma pasta para cada uma dessas bibliotecas, ok? Novo pasta dep. Vou colar os dois aqui. Começando com o Glue.
e o glfw. Ok. Eu vou apagar os zips. Vou renomear as pastas para versões mais simples dos nomes deles. glue e glfw. Isso é só uma questão de organização. Se você não fizer nada disso, também vai funcionar, mas fica mais difícil de manter. E vou botar isso tudo dentro de glue. Ok? A mesma coisa para glfw. Agora a gente vai configurar o projeto para, de fato, usar essas bibliotecas. Então, no projeto, propriedade, vem Visual C++ Directories, que vamos dizer para o projeto onde é que ele encontra os includes, os cabeçalhos de cada uma das bibliotecas. Como a gente está seguindo essa estrutura, na verdade, não é no projeto, é na solução. Se você não está muito acostumado com o Visual Studio, uma solução é um conjunto de projetos, tá? Eu poderia ter uma solução e debaixo dessa solução diversos projetos. No nosso caso aqui a gente só tem um. A gente tem algo assim. Então no mesmo diretório da solução a gente vai ter o diretório de dependências, ok? Existe um atalho para o diretório da solução, uma macro que define esse caminho. A gente não precisa botar o caminho fixo, que é solution_dir. solution_dir barra dep barra glfw barra dep glfw barra include. Esse é o caminho. Agora a gente também precisa incluir o caminho do glue, que deve seguir o mesmo nome. Dep glue include. Perfeito. Agora que o projeto sabe onde encontrar os includes, ele precisa saber onde encontrar as libs. E para isso, a gente faz o procedimento parecido. Dep glfw. Eu estou usando o Visual Studio 2013, então eu vou pegar dep glfw libvc 2013, ok? Ops. E pro glue vai ser glue lib release win32. Ok. Então o projeto sabe onde encontrar os header files, sabe onde encontrar as libs. O que ele não sabe ainda é quais libs a gente vai querer linkar. E para isso,
Para especificar isso, a gente vem em linker, input, eu não sei se ele já botou OpenGL 32 aqui. Se não tiver, a gente vai ter que colocar OpenGL 32.lib. Qual é a lib do glue? A gente vai usar glue32s.lib ao invés da glue32. A S é uma versão estática e se a gente linkar direto com essa biblioteca, a gente não precisa fornecer uma DLL junto com o programa. Então, o código já vai ficar embebido dentro do executável final. Então, vamos de glue32s.lib e falta especificar a biblioteca do glfw. dep glfw lib glfw3.lib glfw3.lib. Ok. Antes de finalizar a configuração, como a gente está usando a versão estática do Glue, se eu não me engano, release 1.32, Glue 32S, a versão estática, a gente tem que dizer na hora de compilar que a gente está de fato usando essa versão. A gente poderia simplesmente definir assim. Existe uma outra forma que eu prefiro, que é General Preprocessor Definitions. A gente pode adicionar ele aqui também. Pronto. Uma vez que esse símbolo esteja definido, a biblioteca vai checar se ele existe ou não e vai compilar ele, vai linkar ele de maneira estática. Então, essa é toda a configuração que a gente precisa fazer para começar a programar o OpenGL. Como o vídeo já está ficando bastante longo, eu vou encerrar aqui. E no próximo vídeo a gente volta criando um contexto OpenGL e criando uma janela para a gente começar a trabalhar. Ok?